Oi, gente, tudo bem? Bem, nesse vídeo a gente vai falar para vocês basicamente por que a gente decidiu ir para Portugal, os prós e contras de ir e não ir, né? Então, acho que começar pelos contras, que acho que, assim, a gente pegou, fez uma lista de coisas, né, a levar em consideração, e querendo ou não, tem mais prós do que contras, né? Então a gente pensou bem, então com base nisso que foi a nossa decisão de, beleza, a gente vai. Só que assim, quando vem uma grande mudança, geralmente acompanhada vem o medo, né? O medo do novo, o medo de sair da onde você está confortável. E é a nossa situação, né? A gente estava confortável aqui, não teria por que ir, mas quando vem essas mudanças, a gente pensou muito, fica com medo, mas vai com medo mesmo. Então, É. lá vai o número um. Então, primeiro contra aí, óbvio, né? Família e amigos. Acho que um fator essencial aí, mas ao mesmo tempo a gente teve muito apoio dos nossos amigos, da nossa família. Foi um pouco difícil com a nossa família, né? Falando em relação às pessoas mais próximas da gente, a minha sogra, a minha avó, enfim. Uma curiosidade é que a avó dela, como já tem uma certa idade, o avô também, né? Eram as pessoas que a gente tinha mais medo de contar, Sim, porque ela foi criada com os avós, então tem muito. Ela é muito ligada, né? Os avós dela muito ligados com ela. E surpreendeu a gente que quando a gente contou, a gente enrolou para contar, sim. mas quando a gente contou, foi muito mais tranquilo do que a gente pensava. Sim, sim. Então foi uma coisa que eu tratei bastante na terapia. Tava com medo da reação da minha avó, de ter que ficar longe dela, né? Que a gente é apegado, enfim. Mas assim, foi positivo, a gente vai, né, ver como que vai ser. E qualquer coisa a gente volta, né? A gente vai ter nossa casa aqui ainda, enfim. O segundo ponto contra aí é o aluguel lá em Portugal, né? Bom, aluguel, acho que como todo mundo que pesquisa no YouTube, vídeo, fórum sobre Portugal, já se deparou com esse tema. E nós também. E aliás, estamos enfrentando atualmente, porque a gente ainda não encontrou uma casa. É, e cada dia que passa a gente vê as casas mais caras por exemplo, se a gente gosta de uma casa, a gente gostou de um apartamento, no dia seguinte a gente geralmente coloca nos favoritos, nos sites, né, de corretora, e no dia seguinte ele já está como alugado, ou já está fora do anúncio, né? Sim, então é um desafio alugar uma casa legal, um preço ok. A gente contratou um serviço de relocation que a gente vai falar um vídeo só sobre isso, então para a gente não se perder no No sistema. processo e ter que negociar com o senhorio, que chama lá, né? Então a gente resolveu ter menos essa dor de cabeça aí e a gente contratou uma empresa para poder intermediar toda a negociação com a gente do aluguel, né? E outro contra, com certeza, é em relação à adaptação, né? Em relação mais, tipo, por exemplo, as comidas brasileiras que a gente vai sentir falta, que a gente sabe que lá é mais escasso, em relação a muita opção que a gente tem aqui no Brasil e lá não tem, enfim. Adaptação no geral, né? De ficar sem a nossa família, de ficar só nós dois, a gente nunca ficou longe das pessoas aqui, enfim. Então a adaptação é realmente um grande desafio. Isso, a questão é você tem seus amigos aqui, você vai precisar criar uma nova rede de contatos lá. A gente também não tem muito contato com comida de Portugal, especificamente, né? Sim, em relação a bacalhau, esse tipo de coisa, a gente não é chegado muito, então, Azeitona. enfim, a gente vai realmente experimentar coisas novas e também que a gente falou em relação à amizade, né? A gente não conhece ninguém em Portugal, a gente tá indo realmente por causa do trabalho dele, enfim, vamos ver o que vai dar, né? Sim, e talvez um ponto que seja crítico aí é porque para mim talvez seja um pouquinho mais fácil, porque eu vou ter mais frequência na empresa, vou estar no dia a dia com mais pessoas em contato, né? E ela, até o momento, não.
Então, acho que vai ser um ponto ali que a gente vai precisar trabalhar mentalmente. Outro contra, xenofobia. A gente ouviu falar muito casos de portugueses que são muito preconceituosos com brasileiros. Não foi uma, duas, três pessoas que me falaram. Eu já vi também muitos comentários em pessoas, influencers que moram lá, que são brasileiras, por exemplo. E tem sim uns comentários maldosos dos portugueses. Não sei se é porque tem muito brasileiro indo para lá simplesmente tentar a vida e eles têm esse preconceito, sabe? Então é uma coisa assim que a gente vai ter que saber lidar, porque é óbvio, tem muita diferença na língua de português Brasil e português Portugal, e eles sabem quando você é brasileiro, né? Então, assim, o jeito brasileiro não tem como confundir. Então, acho que vai ser um grande desafio, né? Mas que nem ele comentou, ele já tá trabalhando com alguém da equipe dele que é de Portugal, então já não tem tanto esse, né, esse preconceito, né? Porque a gente tá ali trabalhando, ele no caso, tá trabalhando ali dia a dia e tal, mas a gente sabe que isso pode acontecer, então a gente já tá meio que se preparando para isso. Então esse foi o básico dos contras aí, basicamente famílias e amigos, né? A questão do aluguel, que é muito caro lá realmente, essa questão da adaptação mesmo, e a xenofobia, que a gente está se preparando aí também para poder enfrentar essas coisas. Agora eu vou falar dos prós, né, que a gente listou, que foi o que a gente colocou na balança. Apesar de ter muitos pontos contras aí, por exemplo, xenofobia não é uma coisa que vai pedir a gente de ir. Então, a gente simplesmente quer mesmo ver como vai ser, né, esse desafio. Bem, a gente fala muito bem da segurança de Portugal, então a gente ouviu falar muito bem da segurança, vimos vídeos falando sobre isso, sobre caixa eletrônico na rua e andando de noite, enfim. Bom, provavelmente você que está assistindo é brasileiro, então, e dependendo da região que você mora, você sabe que nenhum lugar do mundo pode dar mole, mas especificamente em alguns lugares aqui a coisa não é fácil. Você, que nem muitas das vezes, e muitas pessoas que eu conheço, e eu também já pensei em fazer isso, às vezes ter um celular mais barato, um bem simples, só para você andar na rua, do medo de você ser assaltado. Então é mais Sim, ou menos esse o nível que a gente enfrenta em algumas cidades brasileiras, principalmente São Paulo, né? sim. Então acho que você ter um pouco de mais de tranquilidade para você poder viver, ter um pouco mais de paz na sua cabeça é algo que pesa muito, muito mesmo. O segundo item aí, o custo de vida. Sim, custo de vida lá a gente viu que é um custo de vida bem baixo, é o mais baixo assim da Europa em relação aos outros países. A gente fez uma simulação no mercado, por exemplo. Eu acho que vou fazer um vídeo específico para isso, né, de fazer uma compra no mercado, mas mais ou menos, sei lá, no máximo, sei lá, 100 euros semanais no mercado. Então dá pra gente comprar bastante coisa, né? O poder de compra lá é muito grande, pensando em relação ao Brasil. O custo das coisas pode ser parecidas, mas é mais pela variedade, vamos dizer assim, de coisas que a gente pode comprar com um salário em euro, né? Que daí já é outra moeda, então a gente tem um poder de compra bem maior. A gente sabe que em Portugal é o país com o menor salário lá da Europa, mas também pelo que a gente fez nossas pesquisas, a gente ainda não tem a base de viver lá para dizer, mas a gente acredita que vai ser suficiente para a gente conseguir ter uma vida legal. Sim. Outro ponto positivo aí que a gente listou seria a própria experiência de vida. A gente em nenhum momento pensou de fato em morar fora, mas ter essa experiência de vida e poder falar, nossa, já vivi lá, ou sei lá, quem sabe a gente goste do lugar e queira ficar em, sei lá, talvez até mesmo investir numa casa, algo do tipo. Então, ter essa experiência de morar fora do Brasil, acho que é uma coisa que a gente precisava levar em consideração, né? Porque a gente pensa que se a gente negasse, a gente ia ficar pensando, putz, mas se a gente fosse, como que seria, né? Então, pesou bastante também essa questão de simplesmente querer uma coisa nova, né? Sair um pouco da zona de conforto que é ficar aqui dentro do Brasil. A gente pensou muito no IC, né?
Então, e se daqui 10 anos a gente olhar para trás e falar, devia ter aceitado? E acho que nada por acaso também. A gente sempre teve essa vontade, mas acho que faltou um empurrão assim. Então, tá aí agora e vamos viver agora para ver. Outro ponto positivo que faz os brasileiros muito irem para Portugal, por exemplo, é a língua, porque óbvio a língua é parecida, né? Óbvio que tem umas certas diferenças, né? Até que bastante quando a gente conversa com português. Então a gente meio que às vezes demora para entender, porque às vezes eles falam muito rápido e muito enrolado, então às vezes a gente tem que parar e focar para poder entender o português de Portugal. Mas não é nada absurdo, né? Que se a gente fosse para um país, sei lá, Alemanha, por exemplo, ou Itália, enfim. Então é uma língua ok. E ele também vai estar no dia a dia mais conversando em inglês mesmo, então eu acho que vai ser tranquilo a adaptação em relação a isso, né? Sim, é engraçado, a primeira vez que eu conversei com uma pessoa, um português mesmo, eu tive muita dificuldade de entender, porque não só as palavras e a tonalidade, o tom que a pessoa usa e o sotaque e a rapidez também depende muito da pessoa para dificultar ou não. Então, às vezes era mais fácil entender inglês do que o português, mas agora estou mais acostumado. Sim, e outro ponto aí positivo, óbvio, né? As oportunidades que a gente vai ter lá, tanto de carreira para ele, que vai ser um puta peso no currículo, né? De ter essa experiência de viver fora, de trabalhar para uma empresa internacional, e as questões de viagens mesmo, porque as viagens aí tem muita emissão legal saindo da Europa, então a gente pretende continuar viajando, enfim. Então, explorando mais a Europa também, né? E as rotas que a gente pode fazer de lá, né? Então, oportunidades não vão faltar. Aí também entra um pouco na questão da experiência, né? Tanto a experiência de você conhecer o Portugal, porque tem muita coisa lá, muita coisa Sim, legal, que a gente já viu que dá para conhecer, e também depois, que é o nosso plano, né? Conhecer bem Portugal e depois os arredores ali. E, então, tudo isso é experiência, o contato que eu tenho na minha empresa também é com portugueses, mas também com pessoas de outros países. Então, é uma baita da experiência. Então, tá aí entre oportunidades, carreira, viagem e também experiência também. e outra coisa super importante, que acho que foi um fator também bem decisivo, assim, querendo ou não, foi o apoio da empresa, né? Apoio da empresa dele. Que nem a gente comentou, a gente tinha 2 viagens programadas e a empresa esperou a gente fazer essas viagens, querendo ou não, foi entre uma viagem e outra um mês e meio mais ou menos, então foi bem legal esse processo. E também tem a questão de ajuda de custo da empresa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre mais detalhes, né, sobre a vaga dele, sobre os requisitos e sobre o que a empresa ajuda, né? Mas de todas as vagas que ele se aplicou para Portugal, foi a empresa com mais alto salário, com mais ajuda de custo. Então foi difícil a gente falar não, né? Foi difícil. E o último item da nossa lista é o clima. Bom, o clima a gente sabe que é diferenciado do Brasil e que parece que as estações são mais nítidas também. Não é um país tão tropical, né, quanto o Brasil. Porém ali da Europa é o país mais ameno. Por exemplo, o inverno é muito inverno na Itália, na Alemanha, mas o inverno ali em Portugal é um inverno, digamos assim, o inverno do sul do Brasil. Então, é um inverno ok, é um inverno que dá para tolerar, diferente de outros países que chegam a nevar. Portugal também neva, mas depende da região. Então, É, em relação ao verão também, o verão não tipo, é quente, mas não é tão absurdo igual a Itália é no verão. Então dá pra relevar. Então a gente vai falar também num vídeo sobre a região que a gente quer morar, que é perto de praia, enfim. Então acho que vai ser bem legal essa transição assim em relação ao clima, a gente não vai sentir tanto, né? Igual a gente sente aí, sentiria em outros países da Europa. Então a única diferença é que a gente vai estar em estações aí diferentes do Brasil, né? Assim, agora aqui é inverno, lá é verão, então vou tentar viajar no inverno de lá, por exemplo, para vir pro verão para cá, ou algo do tipo. Então a gente vai
conseguir, acho que se adaptar bem ao clima lá de Portugal. Bom, essa foi a nossa lista. Sim. Se você tem algum item que para você é importante, prós ou contra, deixa nos comentários. Se você curtiu, assistiu até aqui, ajuda a gente, dá um joia, um gostei, um curtir, se inscrever no canal. A gente tá se acostumando ainda a pedir like, enfim. É isso, né? Esquecendo alguma coisa? Isso, acho que deu para notar que a gente teve uma lista aí de prós e contras, acho que os prós foram maiores, né? Então, no fator final de decisão, aí foi o que mais pesou. Então é isso, vamos lá, vamos viver e ver como vai ser.